Então vamos lá. Você não pode colocar aqui, ó, um único igual, né? Vão ter que ser dois iguais. Se eu colocar um único igual, ele vai entender que eu estou mudando o valor da variável. Então, se o usuário digitou aqui 5, na hora que ele começar a ler essa linha, ele já ignora o que ele digitou e passa aquele valor para 1. E não compara, né, na verdade, o 5 com 1. Aqui ele vai comparar. Poxa, 5 é igual a 1? Não. Então, ele não executa isso aqui. Aí ele vai procurar uma próxima instrução que trate isso para ele. Então, vou criar as demais aqui, ó. Print segunda. Vou até copiar aqui para agilizar. Ctrl C, Ctrl V. Ó, beleza. Então, se for 3, 4, 5, 6 e vai faltar 1. Então, semana igual a 3, terça. Semana igual a 4, vou colocar quarta. Ok. Sexta e o último aqui, sábado. Ainda eu tenho que analisar o seguinte, porque tem a chance dele não entrar com nenhum desses valores, né? Dele colocar ali um número qualquer diferente desse. Então, se ele colocar um diferente, eu dou um else aqui e falo para que ele me mostre, ó, número inválido. Beleza. Ok. Vamos aqui então correr com ele, ó. Faltou salvar, né? Quando eu corro sem salvar, ele pede ali para salvar automaticamente. Vou entrar com o número 5. Ele vai fazer a verificação, mostrou para mim quinta e mostrou o número inválido também. Poxa, mas por que ele mostrou o número inválido? Vamos entender isso aqui, ó. Ele mostrou o número inválido porque teve ifs e vários deles que não foram satisfatórios. Por exemplo, não foi 1, não foi 2, não foi 3 nem 4. Então, se um deles não for satisfatório, ele já vai entrar nesse print. Embora teve um que tenha sido, ainda assim ele vai mostrar então, mostrou aí a mensagem dele porque ele está primeiro, né, está na ordem, esse ele exibiu. Mas ele viu que teve outros que não foram considerados. E aí então ele mostrou o número inválido. Mas muitas das vezes eu não posso deixar isso acontecer, né? Se ele acessar um desses ifs, ele não pode acessar o else. Ele teria que sair fora e parar, né, de rodar. Mas para isso eu tenho então que colocar esses ifs independentes. E aí que entra o que eu falei, que é o elif. É só você colocar o EL na frente dele, ele passa a ser elif. E assim eles ficam dependentes, na verdade, do primeiro if. Eles ficam dentro, é como se fosse um conjunto agora. Se uma dessas condições forem satisfatórias, ele não executa o else. Você precisa primeiro de um if, fazendo uma comparação qualquer, e quando você começa a colocar elif, ele entende que estão dentro da mesma lógica. Então, se uma dessas aqui ele conseguir encontrar, ele não executa o else. Vamos verificar novamente, Ctrl S, vou rodar de novo, ó. Digita um número qualquer, 4, somente quarta, perfeito. Se eu digitar um que não está, vamos aqui verificar, ó. Colocar, por exemplo, 8. Número inválido. Por quê? Porque ele não entrou em nenhuma das condições e aí ele invalidou, né, o número. Se eu colocar agora aqui, ó, vamos rodar novamente, uma letra. Vou colocar A, por exemplo, e dou Enter. Ó, deu erro. Por que que deu erro? Primeiro, né, que ele não entende essa letra. Por quê? Porque aqui, ó, eu coloquei para que ele converta para inteiro. Se eu pedir para converter para inteiro, ele fica esperando que o semana aqui seja um número e seja comparado. Quando ele chega aqui, ó, ele vê que não é um número. Aí ele dá erro nessa comparação, porque ele não pode comparar A com 1. Né? A é um texto, é uma string, ele não compara com o valor numérico. Então é interessante também a gente saber tratar, e nós vamos aprender depois, né, tratar o campo que é entrado, fazer a validação dele ali, para que ele não possa entrar com um valor que não seja numérico, senão isso aí pode ocasionar depois bugs, né, alguns erros aí no decorrer da sua aplicação. Então, por enquanto, a gente não vai estar tratando isso. Uma vez que eu converti a variável para inteira, aqui eu vou entrar com um número, mas você precisa sim fazer as validações para que no decorrer do seu sistema não ocasione, né, esses erros aí.